Boa tarde, pessoal. Hoje, 9 de novembro, dou continuidade à série de vídeos que venho fazendo e desta vez vou retornar ao tema Nova Ordem Mundial sem perder de vista os meus jesuítas da depressão. Achei uma maneira de trazer o assunto jesuíta novamente à baila, colocando no âmbito do estudo da Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é uma realidade, hoje nós todos sabemos disso, mas nem sempre foi assim. No final da Segunda Guerra Mundial, apareceu um autor canadense, o capitão da Marinha canadense, William Guy Carr. Esse sujeito escrevia sobre Lúcifer, sobre Satanás, sobre luminares, sobre maçons, e introduzia a doutrina, ou interpretava a doutrina luciferiana desses Illuminatis maçônicos. Ele foi o primeiro cara a falar desse assunto. Ele é o primeiro teórico da conspiração. Provavelmente houve outros, mas esse ganhou ampla repercussão. Os livros dele foram muito vendidos. Ele teve um reconhecimento público importante. Ele faleceu em 1959 e deu baixo da Marinha bem cedo. Passou os últimos anos da vida dele dedicado ao estudo da Nova Ordem Mundial. Hoje, quando a gente lê Nova Ordem Mundial, nós já sabemos, conhecemos as instituições da Nova Ordem Mundial, já conhecemos bastante sobre a história da Nova Ordem Mundial e, principalmente, conhecemos seus objetivos. Eu fiz um esquema que, como todo esquema, um diagrama, ele serve para orientar este vídeo, essa conversa. Talvez eu venha me arrepender dele mais tarde, mas, por enquanto, ele me serve para eu poder explicar, me situar bem e deixar quem está me assistindo bem a par do que está acontecendo e a quem estou me referindo. Este é o que vocês podem deixar gravado. Mais adiante, vocês podem, na hora de que estiverem vendo o vídeo, vocês dão uma pausa e tem esse diagrama aí pronto. Esse diagrama trata da Nova Ordem Mundial do século XIX, XX e XXI. Ele pega em cheio, portanto, o século XX. Como vocês viram, em três setores, que eu coloco em cima, Illuminatis, junto com maçonaria. Do lado de vocês aqui, coloco sionismo e Islã. Do outro lado, Vaticano, jesuítas. E traço a relação entre eles. No centro do diagrama está a ONU e o Council on Foreign Relations, Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, fundado em 1920 e 21. Existem as outras instituições, nós todos conhecemos, Bilderberg, Acordo Trilateral, Clube de Roma, mas isto é um recheio. Isso vai sendo colocado, vai sendo operacionalizado por diversos países que compõem a elite dessa nova ordem mundial, e eles não estão no diagrama porque ocuparia muito espaço. Eu tentei fazer o mais simples possível. Repare que no diagrama existe uma ligação, por exemplo, entre Vaticano e jesuítas com sionismo e Islã, e o link é Jerusalém. Existe aqui, desse lado, o poder. Aqui me refiro ao poder geopolítico, que liga a Illuminatis maçonaria a Vaticano jesuíta. Do outro lado, dou ênfase ao sistema bancário, financeiro, que aqui poderia incluir também o poder industrial, mas aí eu teria que também falar sobre a mídia, o quinto poder. Isso eu deixo de fora do diagrama, porque eu considero desnecessário, desde que eu me fixe e tente explorar bem esses três eixos, esses três pontos desse triângulo. Os vértices, então, são ocupados por Illuminati, maçonaria, Vaticano jesuíta e sionismo islã. Vamos começar pelo sionismo islã. O sionismo islã é um conflito, é uma tensão. Aqui temos juntos, no mesmo lado, inimigos, entre aspas, adversários, gente que luta pelo mesmo espaço geopolítico, geoeconômico. O sionismo, vamos deixar bem claro,
Não se trata, esse sionismo eu coloco do lado, misticismo e ideologia. Sionismo ele tem uma origem, ele tem a origem da Cabala judaica, ele tem a origem do Talmud, ele tem origem do judaísmo rabínico, ele não é o judaísmo do Torá, do Pentateuco, da Bíblia, o Tanakh, ele não é isto. Sionismo é uma ideologia. E aqui está junto com o Islã. O Islã como uma religião, mas também, como a gente sabe, através da Sharia, o Islã não é só religião. O Islã é toda a sociedade, o seu ordenamento jurídico, ordenamento político. A Sharia é aquilo que o Islã tenta implementar nos países em que ele ocupa culturalmente hoje no mundo, especialmente na Europa. A Espanha é um belo exemplo disso. Barcelona está sendo tomado pelo Islã. O Islã está fazendo até a luta de libertação dos catalães. É o Islã que faz, não são os espanhóis. Através da Sharia. Se a Sharia for admitida em seus países, esses países ficam islâmicos. Porque aqui não se trata apenas de uma religião, é algo maior, né? A Bíblia não dita política para nós cristãos ou judeus, mas o Corão se transforma numa aplicação social, político, jurídico, econômica, imediatamente, através da Sharia. Existe, então, uma tensão sionismo versus Islã, um contra o outro, lutando por um espaço geográfico que é a Palestina, Jerusalém. Do outro lado do esquema existe Vaticano, jesuítas. Vaticano é aqui entendido como o Vaticano II, o Vaticano pós-conciliar II. Vaticano pós-concílio Vaticano II. Esse Vaticano, ele tem uma inserção dentro da nova ordem mundial. Eu diria até, ele foi absorvido pela nova ordem mundial. Embora o seu tamanho, a sua importância, o Vaticano, a sua história de 2000 anos, embora a importância e o peso significativo sobre a humanidade, sobre 1 bilhão, 200 milhões de católicos, embora esse peso fantástico sobre a história humana, o Vaticano está a partir do século XIX, mas centradamente no século XX, absorvido pela nova ordem mundial. Por isso que eu coloco no esquema, a nova ordem mundial está do lado de fora do esquema, mostrando que todos os outros estão incluídos dentro da nova ordem mundial. E existe uma tensão também aqui entre Vaticano e jesuítas. Há um poder que jesuítas de pós-conciliares são jesuítas com um poder adverso ao Vaticano, à sua tradição. Houve, inequivocamente, uma mudança na liturgia, houve uma mudança profunda no caráter ecumênico da Igreja, houve uma identificação àquela agenda da nova ordem mundial. Então, socialismo, comunismo, homossexualismo, casamento gay, essa agenda que a gente vê que está sendo implementada pela Igreja moderna, o Vaticano moderno, que já era a pretensão jesuíta desde o início, desde lá dos anos 50 e até antes, é que o Concílio Vaticano II ele é tão importante que ele plasma, ele consolida essas posições e elas se tornam tão visíveis e milhares de documentos que vieram depois disso apontam para o mesmo caminho. E existiu e existe um conflito, uma tensão, vamos chamar assim, do Vaticano tradicional contra jesuítas transformadores. Os jesuítas são da justiça social, isto é, comunismo. Então, este é um polo, um vértice de baixo, que existe um confronto, um conflito. Quem vencê-lo poderá enfrentar o outro lado, Sion Islã, que também luta por aquele, como eu disse, por aquele espaço geopolítico da Palestina, Jerusalém. E em cima, no topo do vértice, o vértice de cima desse triângulo, iluminares e maçonaria. Aqui um parênteses. Isso aqui é mais ou menos esses dois termos se sobrepõem. Aqui não existe um conflito, existe uma sobreposição. E o caráter temporal é que define. Luminari antes do século XVIII é impensável, a gente não precisa falar, nem há Illuminatis. E também no próprio século XVIII, Illuminatis de Aidan Weishaupt e Ingolstadt, é muito pequeno, 76 a 85, um período muito poucos anos em se encerraram os Illuminatis que voltaram
para a obscuridade, voltaram para o segredo maçônico de onde saíram e voltaram também fortalecidos pelo caráter de segredo da ordem da Sociedade de Jesus, dos jesuítas. Né? Não é segredo que o fundador Illuminati era um alumbrado, Loyola era um alumbrado, Adam Weishaupt é um iluminado, é um Illuminati. Esse Illuminati, ele tem sobretons jesuítas. Eles saem do cenário político da Alemanha, da Baviera, mas não saem do cenário do mundo. No século XVIII, então, podemos dizer, começam os Illuminares e eles voltam à maçonaria. E a maçonaria continua. Só que a maçonaria já existia. A diferença aqui é uma diferença de ênfase e de onde isso acontece. A partir do século XVIII, 1776, com a independência americana, se cria um novo polo de desenvolvimento da maçonaria. Essa maçonaria que o grande teórico e praticante dela, no século seguinte, no século XIX, será Albert Pike, que nasceu em 1809 e morreu em 1891, é um homem do século XIX, e é o homem que introduz o rito escocês, assim, com toda a importância que isso possa ter. Essa versão maçônica na mão de Albert Pike torna, assim, a expressão da doutrina luciferiana, a qual eu vou me reportar mais adiante. Então, para vocês entenderem, isso aqui não é um julgamento religioso, não é um julgamento ideológico, isso aqui é apenas uma teoria histórica, que eu aproveitei esses elementos factuais, muitos deles teóricos, mas muito bem fundamentados por muitos autores. Hoje nós temos uma abundância de documentos e de autores que tratam desse assunto, né? Não precisamos mais temer de falar em teoria conspiratória, ninguém vai nos matar se a gente falar em teoria conspiratória, porque ela é uma realidade. Só um cego, um idiota para negá-la, só um historiador oficial, alguém muito comprometido com a academia, com a história oficial, aquela coisinha, aquela caixinha certa, cheia de mentiras, mas dada como certa. A história oficial ela é assim. A história oficial não quer tratar disso. É ruim para a história oficial. Aquela história que a gente vê no Facebook, meu professor de história mentiu para mim. Mentiu muito para mim e continua mentindo. Então, nós temos que sair da história oficial e ir para a história real, factual e até teórica. Existe uma historiografia sobre isso, é o que eu estou pretendendo demonstrar, onde isso não é oficial, mas isso é muito real. Ou alguém desconhece o poder luciferino da maçonaria, grau 32, 33? Não, né? Alguém ignora que existem rituais satânicos, onde existe até cardeais da igreja envolvidos. Por falar nisso, fazer um breve parênteses, a Igreja Católica e seu nome de cardeais, apareceu agora recentemente a notícia de uma mulher que depõe que foi violentada, foi vítima de um ritual satânico sexual tântrico, que teria acontecido em 1984, na Holanda, onde estaria envolvido o cardeal Alfink. Esse cardeal Alfink, diga-se de passagem, belga, holandês, Utrecht, esse cardeal foi um dos proeminentes ecumenistas do Concílio Vaticano II. Foi graças a ele, e outro, como eu falei no vídeo anterior, bispos, cardeais holandeses, belgas, alemães e franceses, concorreram com a maior parte da ideia do ecumenismo. Eles são os campeões do ecumenismo, né? E é contra esses que João Paulo II se dedica a expandir até o ecumenismo, levando às últimas consequências, apenas para manter a palavra de Cristo ainda viva, porque se depender desses caras, a palavra predominante será de Lúcifer. Desse cardeal, eu não tenho dúvida nenhuma que participou desse ritual satânico. Ratzinger estaria envolvido também. Existem sites que omitem o nome do Ratzinger. Existe muita mentira aí também. Existe muita mentira, existe muita provocação, existem agentes provocadores,
que fazem de propósito isso, jogam uns contra os outros. Neste estudo da nova ordem mundial, o que a gente mais vê são instâncias em conflito. Por exemplo, sionistas falam mal de jesuítas e vice-versa. Um põe a culpa no outro. Eu mesmo, durante muito tempo, prestava muita atenção nos males do sionismo. Estou falando da ideologia. Não estou falando aqui de... Eu não sou antissemita. Antissemita é a mãe. Vamos deixar bem claro isso. Se eu fosse antissemita, seria contra árabe também, porque árabes e judeus são semitas. Morou na Palestina, viveu lá, na volta, é semita, não tem como escapar. Não se trata de raça. Sionismo é uma ideologia. E sionismo tem um ranço místico, religioso antigo, que não é do judaísmo, senão o judaísmo talmúdico babilônico. Mas esse conflito de sionistas contra jesuítas é fácil até de explicar. É natural que eles ponham uns culpem os outros daquilo que estão fazendo. Eu, como eu dizia, não conhecia esse envolvimento jesuíta, a participação jesuíta dentro da nova ordem mundial. Eu conhecia algumas coisas do passado jesuíta, de safadezas que eles fizeram, aquelas histórias dos envenenamentos, dos Borgias, etc. Coisa muito antiga, do século XVI, XVII, XVIII. Mais tarde é que as coisas vão se consolidando na minha cabeça e eu posso, já depois de 6 vezes que eu leio sobre esse assunto, já li muita coisa, tanto ruim quanto boa, posso com tranquilidade perceber que jesuítas concorrem em grande parte daquilo que eu atribuía a sionistas. Mas também é verdade que os sionistas culpam os jesuítas, assim como os jesuítas culpam os sionistas. Depende de quem a gente está lendo. Se a gente vai ler um autor protestante, ele pode se passar mais como um sionista, parece mais um sionista, alguém que trabalha para o sionismo, ao atacar jesuítas. Porque católico mesmo não ataca jesuítas. Católico não tem muito a dizer. Eu já me referi sobre isso nos vídeos passados. A nossa mentalidade católica, latino-americana e brasileira não vê com nenhuma malevolência o papel geopolítico dos jesuítas. No entanto, isto é verdade, existe esse papel e existe um peso muito importante dos jesuítas, mormente repito, Concílio Vaticano II. Então, existe o sionismo verdadeiro, defendido por sionistas, os quais atacam os jesuítas, descarregam em cima dos jesuítas. Por isso, levando em conta que isso aqui não tem santo aqui nessa história, não existe inocente aqui nessa história. Nova ordem mundial não é uma coisa inocente. Até os objetivos da nova ordem mundial que eu coloquei em cima, vou repetir: governo mundial, reino de Jerusalém e Lúcifer, a entronização de Lúcifer. Isto são os objetivos da nova ordem mundial. Eu disse 3, talvez existam outros, mas a gente pode reduzir a 3. Ora, os 3 vértices desse triângulo têm o mesmo objetivo. Em um desses vértices fica mais claro a briga geopolítica, pelo espaço geopolítico. É o caso do conflito, confronto, tensão, sionismo e islã na Palestina. Mas também é o caso do Vaticano e jesuítas em confronto com o vencedor da disputa Sião versus Islã por Jerusalém. Jerusalém aqui é o objetivo. Não é por outro motivo que Ratzinger, o cardeal Ratzinger, nos anos 90, 91, faz os famosos acordos de Oslo e vai a Israel e trata com Shimon Peres, um sionista chamado Shimon Peres, na época estava no governo, já teve várias vezes no governo, já saiu, mas ele continua sendo um grande líder sionista, ao lado de Benjamin Netanyahu, é o grande líder sionista, e Ratzinger propõe um acordo, ele faz um tratado, isto é, o Vaticano quer o seu espaço na Terra Santa, garantido pelos sionistas judeus. É claro que o Islã vai ficar fora desse acordo, o Islã está fora desse acordo. O Islã tem 2 inimigos, o próprio cristianismo e o próprio judaísmo. E o Islã encontra como adversário armado o sionismo. O sionismo é um judeu armado, mas às vezes nem judeu é.
Existem sionistas que não são judeus. É o caso dos americanos, por exemplo. É inegável a participação do sionismo nos Estados Unidos. As instituições americanas estão marcadas pela presença da AIPAC, do B'nai B'rith. A presença de representantes sionistas no Congresso americano é espantosa. Os acordos militares, estratégicos, científicos entre Estados Unidos e Israel, formando um eixo quase que indissolúvel, nem o Obama tem a coragem de romper. Ele pode tensionar, mas não rompe com as suas simpatiazinhas. Ele puxa para a raça dele, ele puxa para o Islã, mas nem o Obama consegue romper esse vínculo forte entre Israel e Estados Unidos. O que une os dois é o sionismo. Pois bem, como podemos negar a importância disso? Não só é importante, como isto relaciona, coloca a Europa também dentro da mesma tensão. Aqui nós temos que pensar também nas casas reais, nas dinastias reais e a dinastia dos Rothschild, que é o interesse sionista mais claro que se tem, talvez o mais antigo. Quando a gente começa a pensar como isso começou, e como eu faço no esquema aqui, eu tento não ir para antes do século XIX, senão fica muito complicado. Eu já disse que a minha primeira impressão sobre Illuminati se resumia ao século XVIII, e a maçonaria, que já existia, continua por ali. Mas é a partir do século XVIII que eu estou sentando Nova Ordem Mundial à luz da história dos últimos 3 séculos, inclusive o que vivemos, não antes. Senão é covardia, senão nós vamos ter que falar em cavaleiros templários, nós vamos voltar na Idade Média, nós vamos voltar das cruzadas, isso não tem fim. Existe, evidentemente, vínculos antigos. Quando a gente aborda a teoria luciferiana, a gente percebe que existe isso. Talvez esteja na hora, então, de eu começar a falar dessa doutrina luciferiana. Num vídeo, primeiro vídeo, talvez, agora eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo vídeo que eu fiz sobre os jesuítas da depressão, eu falei que havia diferenças entre Lúcifer e Satanás. Quem melhor faz essa diferença é Albert Pike. Vamos falar um pouco de Albert Pike. Eu separei algumas coisas de Albert Pike que estão expressas no seu grande manual Morais e Dogmas, Morals and Dogmas, um livro, uma espécie de manual maçônico do rito escocês. Quem é Lúcifer? Quem é essa personagem misteriosa? Aquele que porta a luz, aquele que carrega a luz. Aquele que faz o conhecimento e o poder, que dá o conhecimento e o poder à Terra, através de uma educação superior, através da religião, através de governo. É assim que Albert Pike começa a definir Lúcifer. Reparem, ele não está falando de Satanás. Vou citar ele. Lúcifer, o portador da luz, estranho e misterioso nome dado ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã. É ele que porta a luz e com seu esplendor cega intoleravelmente os sensuais e as almas egoístas. Não é verdade? Não duvide disso, porque as tradições estão cheias de revelações divinas e inspirações, mas existem inspirações que não são de um credo só e de uma idade só. Aquilo quer dizer que Lúcifer também é inspiração. Pike discute a necessidade da doutrina luciferiana para eliminar as falsas tradições do cristianismo. Quando eu me referia no início a William Guy Carr, quando ele escreveu Satã, o príncipe desse mundo, e mais tarde escreveu Os Peões no Jogo, ele se referia a Lúcifer e Satanás. Lúcifer, aquele que porta luz, é uma figura misteriosa também da Igreja Católica. Está na origem do Vaticano, inclusive. Lá na necrópole do Vaticano existe uma sala para Lúcifer. Está lá a pintura, para quem quiser ver. Hoje os turistas têm acesso àquelas câmeras chamadas necrópole do Vaticano. Eu vou colocar os links para quem quiser olhar isso. Então, Lúcifer está presente no Vaticano. Lúcifer, como eu disse em outro vídeo, não é exatamente Satanás, ele é cantado. Há cantos gregorianos ainda recentes
que falam em Lúcifer. Só que Lúcifer, para um maçônico, para Albert Pike, é o adversário, ele é contra Deus. Adonai. Adonai é o nome egípcio de Deus no início da Bíblia, ainda no Gênesis. Esse Deus ainda não é Javé, que Albert Pike chama de o Deus. E é contra esse Adonai que existe Lúcifer. Lúcifer tem coisas boas, somente coisas boas, diz Albert Pike. Satanás tem coisas ruins. Vamos adiante um pouquinho. A história da força. Lúcifer é a expressão da inteligência. Satanás é uma força, é uma expressão da força, de uma energia. Aliás, é aquela que está presente nos rituais satânicos. A gente não diz rituais luciferinos, a gente diz rituais satânicos. Isto é, alguém tem que ser sacrificado, tem que haver sexo. Esse sexo é tântrico, é pela boca, pela vagina, pelo ânus. Esse sexo ele é completo. Esse sexo energético, né, que é já de tradições muito antigas, é o que consta dos rituais maçônicos, celebrados inclusive em igrejas mormons nos Estados Unidos. Existe um whistleblower, alguém que foi mormon, saiu e revelou o que viu. Existe um templo mormon em Salt Lake City, em Utah, onde existiram rituais satânicos. Mormonismo, santo dos últimos dias, e satanismo, tudo a ver. O que junta os dois, o cimento dos dois, são os maçônicos de grau 32, 33. Aqui, de repente, existe algum amigo maçônico que está me ouvindo, poderá ficar chocado com o que eu estou falando. Já vou avisando, naquela pirâmide, graus 30, 31, 32, 33, são os que fazem os ritos satânicos. Abaixo disso, não existe rituais satânicos. Os aprendizes maçônicos, na verdade, são pessoas proeminentes da sociedade, são pessoas de caráter nobre, elas são verdadeiros filantropos, elas ajudam os pobres, elas fazem caridade, elas ajudam hospitais, elas trabalham para o bem da sociedade. Esse é um maçônico aprendiz. É assim que ele é. Ele não sabe o que acontece lá em cima. Como diz Albert Pike, nem deve saber. O aprendiz, o do primeiro degrau, o maçônico do primeiro degrau, é que nem um outro qualquer. Um gentil, um goim, como dizem os sionistas. Ele não deve saber de nada. Ele não precisa saber de nada. Mas à medida que ele vai ascender nessa escala de poder, ele começa a ter ritos de iniciação para Satã. Aí que ele vai descobrir que a maçonaria é uma religião luciferina mesmo, disfarçada. Até então ele não percebe. Então, juízes, promotores, militares, engenheiros, médicos, pessoas assim de expressão dentro das sociedades modernas, que são maçônicas, não tem a menor ideia do que acontece lá em cima. Então a gente, quando fala maçonaria, aqui quando eu falo maçonaria e falo em doutrina luciferina, eu estou me referindo à ponta, o capstone. Não é por outro motivo que um dos personagens enigmáticos do livro do Malachi Martin, o Windswept House, é o capstone. Capstone é aquela pirâmide de cobre, de electrol, na verdade, como se dizia, que tapava a grande pirâmide de Quéops. Se a gente fizer uma seção reta numa pirâmide, a gente acha uma outra pirâmide. A ponta das pontas da pirâmide chama-se capstone. É a ponta da pedra, capstone. Essa ponta era um personagem enigmático dentro do livro, era o líder. E aqui é a ideia. É um 33, um 32, alguém que seguiu o rito escocês ou o rito nova-iorquino, alguém do Grande Oriente, de alguma loja francesa ou italiana. A gente sabe da força dessas lojas, da loja francesa, João 23 era um maçônico de uma loja do Grande Oriente, e era de Paris. Paulo VI era assediado por maçons de todas as partes, de todas as lojas europeias, americanas, inclusive as do Oriente também. Existe a maçonaria
no Egito, que tem um culto que volta lá ao Egito dos faraós. Então existem maçonarias diversas, com ritos diferentes, com importâncias diferentes e com inserções na nova ordem mundial diferentes. Não podemos generalizar nunca quando falamos em maçonaria. Agora, doutrina luciferina ou luciferiana, só o capstone e os últimos degraus da hierarquia maçônica. Essa maçonaria que lida com dinheiro, que lida com poder, que lida com segredo, é a mesma que fascina jesuítas. É a mesma que se insere na ordem jesuíta. Jesuítas de Inácio de Loyola já acabaram. A gente sabe que houve uma mudança nessa ordem. Eu tinha feito antes, do lado de jesuíta, eu tinha colocado o Opus Dei, que seria assim uma versão da direita, assim, jesuíta. Jesuíta seria esquerda, justiça social, socialismo. Opus Dei seria, assim, tem uma face fascista, liberal, capitalista, entre aspas. Depois eu tirei fora o Opus Dei, porque ela só complica o esquema fundamental. Aqui que eu queria chamar a atenção era do conflito Vaticano versus jesuítas. Voltando ao Pike. Pike declara que Satã, agora Satanás mesmo, ele é uma força serpenteante, é Kundalini na visão hinduísta, é aquela energia que de baixo para cima, que ilumina chakras. Esta energia só é despertada no ato sexual, especialmente no ato sexual tântrico ou violento. É por isso da necessidade de crianças. Crianças despertam nesses tarados uma enorme energia, eles sugam energia de crianças. Crianças, na visão deles, têm mais energia para dar, por isso que são as preferidas em rituais satânicos. Não duvidem que eles existem sim, existem há séculos e hoje estão muito organizados. Hoje, eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz sobre pedofilia, nós vemos cada vez mais ringues pedófilos, redes pedófilas, onde estão envolvidos governantes reais, príncipes, primeiros-ministros. Só a Inglaterra forneceu 3 primeiros-ministros: Edward Heath, Gordon Brown, Tony Blair, envolvido em pedofilia. Jimmy Savile, aquele tarado que morreu há 2 anos atrás, que tinha abusado de mais de 200 crianças, condecorado com a Ordem dos Cavaleiros Gregorianos pelo João Paulo II, era um sujeito assim, de alta expressão na sociedade, e era um pedófilo, era um homem nojento, um tarado que deveria passar os restos dos dias na cadeia, mas quem é que ia investigar ele? A polícia de Londres? De que jeito? Como é que a Scotland Yard vai investigar quando existem líderes, chefes da Scotland Yard e do sistema judiciário inglês que são pedófilos, que pertencem, dividem responsabilidades nesses ringues? E eles todos usam rituais satânicos. Existe, então, a pedofilia eu gosto de dizer que a pedofilia é um subcaso do homossexualismo. Só que ele tem uma conotação de maldade que o homossexualismo em si mesmo não tem. Ser pedófilo, que vai às últimas consequências com rituais satânicos, com sacrifício de crianças, a coisa já transcende, já vai muito longe. A gente só encontra isso, e isso só é possível porque isso recebe um enorme de uma proteção. Esses ringues pedófilos e satânicos são extremamente bem protegidos. Eles duram décadas, porque ninguém toca neles. Primeiro, não se conhece, e quando se conhece, não se pode investigar. E é tudo abafado. E isso existe há décadas. A nova ordem mundial está impregnada disso. Nova ordem mundial, eu vou repetir seus objetivos: governo mundial, reino de Jerusalém, não Roma, reino de Jerusalém e Lúcifer. Quem será entronizado? Lúcifer já foi, segundo Malachi Martin, segundo o padre exorcista Gabriel Amorth. Lúcifer já foi entronizado no Vaticano. Só falta entronizar Lúcifer lá no Oriente, no Grande Oriente de Jerusalém. Esta é a pretensão, esse é o objetivo. Albert Pike, como eu disse, tinha
ele dizia assim, ó, ele celebrava a libertação de Adão e Eva. Declara que o poder da serpente do Jardim do Éden era uma fonte pura de luz e era honrada pela religião pura do luciferianismo como serpente do poder, como a força, que é ultimamente descrita como Kundalini, a energia serpenteante. Pike, o pontífice supremo de Lúcifer, declara que Satã não é Deus do poder das trevas, mas ao contrário, é um ministro, um primeiro-ministro, uma força no lugar de Deus. É a luz da maçonaria. Lúcifer é o objetivo último e definitivo da maçonaria. Para encerrar, eu vou tentar colocar os links no vídeo para consulta. Volto a colocar esse quadro para que vocês tenham oportunidade de fixá-lo. Se ele serve para alguma coisa, serve para destrinchar o meu raciocínio. Porque eu falar de improviso, às vezes repito as coisas e deixo algumas coisas de fora. Mas, simplificando ao máximo aquilo que disse, a nova ordem mundial tem é um triângulo com 3 vértices, sendo que o vértice de cima, iluminados de maçonaria, praticamente a mesma coisa, embaixo Vaticano e jesuítas, no seu confronto, na sua tensão, e no outro vértice, sionismo e islamismo, num outro confronto, numa outra tensão. Isto eu chamo de história. Isso aqui não é um tratado de religião, isso aqui não é um estudo sobre as religiões, isso aqui também não é um estudo sobre as ideologias, tá? Não é muito menos um discurso, é muito menos um discurso racista, não existe racismo aqui. Eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma tendência de falar em coisas raciais. Então, quando eu falo sionismo, não se assustem, meus judeus amigos, não se assustem. Estou falando de ideólogos, estou falando da ideologia. Não estou falando da religião. A religião é judaísmo. Estou falando de sionismo. Judaísmo não está aqui no meu esquema. Reparem. Porque nova ordem mundial não tem judaísmo. Pelo contrário, o judaísmo está sendo atacado, sendo destruído, assim como o cristianismo. Então vai ficar uma questão, vaticanos e jesuítas, essa tensão, esse conflito, ele quer ver o fim do cristianismo? Parece que sim. Enquanto existir Roma, isso serve. Mas Roma está destinada a desaparecer. Eles querem herdar o reino de Jerusalém. Isto já existe. Esse é o objetivo. É por isso que o cristianismo se enfraquece. Para quem gosta de ver as coisas apenas do lado do Islã, bom, aqui está um prato cheio. O Islã está tendo a sua grande vitória na Europa, como eu disse antes, na Espanha especialmente. Mas na Bélgica, na Holanda, na Suécia, muitos países ficaram pagãos e ateus. A Suécia, a Noruega, a Dinamarca, Holanda e Bélgica estão ficando ateus. O catolicismo está desaparecendo aceleradamente nesses países. O cristianismo, que aqui divide com protestantes, também está sofrendo um severo revés. Isso é obra jesuíta pura de destruir o protestantismo na Europa, nesses países. E nos Estados Unidos, onde o Islã também avança, com a ajuda do cavalo de Maomé, Barack, né, era o nome do cavalo de Maomé, se não me engano, Barack Hussein Obama, esse cristão está dando a maior força para o Islã. O Islã está avançando em todos os espaços que os jesuítas já destruíram. Ao destruir o protestantismo e abrir os Estados Unidos a essa agenda depravada da nova ordem mundial, quem está levando a vantagem inicial é o Islã. Se eu tivesse que apostar muito no Islã, eu não botava muita ficha no Islã diante de inimigos tão poderosos como maçonaria, Vaticano e jesuítas. Eu acho que eles vão se matar entre eles, sionismo e Islã, por isso que eu coloquei os dois em confronto, mostrando que existe um conflito. Eu não aposto muito no Islã. Até tenho, isso é muito recente na minha cabeça, até tenho uma impressão que o Islã é uma invenção, que é recente, todo mundo sabe, mas ela pertence a um lado, e esse lado é Roma. Eu acho que vou estudar mais sobre esse assunto, vou ver se isso tem fundamento, se eu posso me aprofundar mais nisso e ter mais convicção. Isso é novidade para mim. Islã
Há quem diga, muitos protestantes, especialmente adventistas, dizem isso, o Islã é uma construção da Igreja de Roma. A Igreja de Roma não seria o cristianismo. O cristianismo primitivo, aliás, teria sido uma das vítimas da Igreja de Roma. Eu já escrevi isso no Facebook, fiz uma tradução de um texto onde está bem colocado, e um dos historiadores que aparece frequentemente naquele texto é Paul Johnson. Paul Johnson é um baita de um historiador. Talvez um dos poucos historiadores hoje, não marxistas, em que se pode botar as fichas. A gente pode confiar no Paul Johnson. E é dele essa ideia que o cristianismo tem um certo adversário chamado Igreja Romana, né? Isso viria a dar razão aos protestantes. Vou repetir aquilo que já disse outras vezes. O mindset protestante é completamente diferente do mindset católico. Portanto, existem verdades para todos os lados. E quando a gente quer estudar história, a gente tem que olhar todos os lados e não fazer escolhas precipitadas. Eu já estou me arrependendo de escolhas precipitadas que fiz, estou tentando rever isso, estou tentando acrescentar outras coisas. Só está faltando uma única coisinha aqui, um único fator aqui, mas ainda é cedo demais para revelar para vocês. Por hora, muito obrigado e tenham um bom dia.